todos, para todas. Seja... Ah lá, de novo esse negócio aqui, ó. Não sei o que tá... Você me ouve, Lívia? Tá tudo bem aí? Sim, pode ser. Sim. Tá. Bom, nós temos, então, hoje mais um encontro do nosso Literanálise. E hoje nós encerramos, né, o nosso primeiro ciclo de Literanálise, o nosso primeiro semestre do ano de 2021. E vamos encerrar em grande estilo, porque temos participações muito importantes da nossa colega de fórum, Sloane, do João Silvério Trevisan. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Ticiane, sou membro do Fórum do Campo Lacaniano, do Mato Grosso do Sul. O Literanálise é uma iniciativa apoiada e proposta pelo Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero agradecer aqui na pessoa da Lívia, né, que é da gestão, que está aqui nos ajudando, toda a gestão, todos os colegas que nos apoiam. Quero agradecer ao Ágora Instituto, que também na pessoa da Mariana está aqui sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E antes de passar a palavra para os nossos convidados e apresentá-los, eu queria dizer que hoje é um dia de sentimentos muito ambíguos, né? Primeiro, por essa felicidade de estar aqui com pessoas tão queridas, falando, né, de um livro maravilhoso, discutindo literatura, psicanálise, mas hoje nós chegamos no Brasil à terrível marca de 500 mil mortos. E hoje, assim, quando eu comecei a pensar nisso tudo, me embargou a voz. E, por um lado, também achei muito simbólico que hoje, nesse dia que nós estamos tendo manifestações no Brasil todo, nós estejamos aqui, né, com um autor extremamente importante da literatura brasileira, um autor que marca essa resistência na literatura brasileira. Nós tivemos aí encontros em que falamos de Gabriel Garcia Marques, que falamos de Borges, que falamos de Dostoiévski, mas eu acho que neste dia estarmos com João Silvério Trevisan, um autor de literatura brasileira, que tem, né, uma marca muito importante de resistência na nossa literatura, no nosso cenário nacional, é extremamente simbólico. Então, João, queria dizer da minha alegria de ter você hoje. Queria também dizer, gente, em nome do nosso fórum mesmo, me solidarizar com essas pessoas, com essas famílias. São 500 mil mortos, são pessoas que amavam, que eram amadas, que tinham sonhos, que tinham projetos. E eu quero dizer aqui que a literatura é pela vida, a literatura, o literanálise, a psicanálise, nós somos pela vida e ele não. Por isso eu quero começar esse literanálise de hoje deixando claro aqui o meu fora Bolsonaro. Acho. Fora Bolsonaro! Começar com fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Dito isto, gente, marcada a nossa posição pela vida, dizendo do fora Bolsonaro e da sua política de morte, eu quero apresentar nossos convidados. Nós temos hoje, então, aqui a psicanalista e escritora, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul e do Ágora, a Sloane Machado, que também é mestre em psicologia pela UFMS e especialista em direitos humanos pela UFGD. Quero agradecer muito a Sloane por ter aceitado o convite de estar conosco nesse Literanálise. E foi uma escolha da Sloane falar do livro Pai, Pai, de João Silvério Trevisan. E o João, por intermédio da Sloane, aceitou o nosso convite estar aqui hoje. Então, estamos muito honrados com a presença do João. O João exerce atividades profissionais nas mais diversas áreas, artísticas e culturais. Ele é escritor de literatura ficcional, ensaística, infanto-juvenil. Tem 13 livros publicados, entre ensaios, romances e contos. Sua publicação mais recente, que é de 2019, é o romance A Idade de Ouro do Brasil. Em 2018, saiu a 4ª edição atualizada e ampliada do seu estudo já clássico, Devassos no Paraíso, a Homossexualidade no Brasil, da Colônia à Atualidade, pela editora Objetiva. Sua primeira obra autobiográfica é Pai, Pai, né, de 2017.
foi finalista dos prêmios Jabuti e Oceanos, que são prêmios bastante importantes. Realizou trabalhos como roteirista e diretor de cinema, dramaturgo e jornalista. Dirigiu o longa-metragem cult Orgia ou O Homem que Deu Cria, de 1971, que ficou, inclusive, proibido durante mais de 10 anos pela ditadura. João já escreveu para os mais importantes jornais e revistas brasileiras, além de vários órgãos internacionais. É tradutor do espanhol e inglês, tendo vertido para o português obras de Jorge Luiz Borges, Guilherme Cabreira, Melanie Klein, entre outros. Desde 1987, vem coordenando concorridas oficinas de criação literária, realizadas em diferentes instituições do Brasil, no Brasil e também pela internet, pelas quais já passaram mais de uma geração de novos escritores. Foi contemplado com alguns dos principais prêmios artísticos brasileiros, tendo recebido 3 vezes o prêmio Jabuti, um dos mais reputados prêmios literários do Brasil, assim como 3 vezes também o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes, o último deles com seu mais recente romance, Rei do Cheiro. Várias de suas peças teatrais foram encenadas em diferentes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, tendo recebido prêmios nos festivais de teatro de João Pessoa e Campina Grande. Foi também contemplado com bolsas da FUNAERT, que é a Fundação Nacional de Arte, da Fundação Vita, de São Paulo, e da Prefeitura da cidade de Munique, Alemanha. Recebeu mais de uma vez o prêmio Estímulo da Prefeitura de São Paulo para o desenvolvimento de roteiros cinematográficos. Em 2001, foi escritor residente da Universidade do Texas, em Austin. Seu conto, Dois Corpos que Caem, compõe a antologia 100 Melhores Contos Brasileiros do século XX. E sua obra foi traduzida para o inglês, para o alemão, para o espanhol, para o italiano, para o polonês, para o húngaro. É ativista na área dos direitos humanos, fundou, inclusive, em 1978, o Somos, que é o primeiro grupo de liberação homossexual do Brasil, e foi um dos editores fundadores do mensário Lampião da Esquina, o primeiro jornal voltado para a comunidade LGBT brasileira, ainda na década de 70. Viveu em São Francisco, Berkeley, nos Estados Unidos, na Cidade do México e em Munique, na Alemanha. Atualmente reside na cidade de São Paulo. Então, vejam que currículo, né, tem esses nossos convidados e que alegria poder tê-los conosco. Muito obrigado, Sloane, muitíssimo obrigado, João. Passo a bola para vocês. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui com fone, acho que tá ok, né? Eu queria dizer para vocês que estou muito feliz de poder intermediar essa conversa. Eu conheci o João pelo livro Pai Pai, né? Foi o primeiro livro dele que eu li. E eu escrevi uma cartinha para ele, né? Desde criança eu escrevo cartinha assim para as pessoas e com ele foi uma resenha então do livro que me comoveu tanto, né? E desde então a gente foi se aproximando, né, João? Assim, uma amizade aí literária. E então eu pensei em falar um pouco assim para vocês sobre o que é então esse pai para psicanálise. Coloquei algumas passagens do texto dele. Quero ser bastante breve, assim, porque a gente tem muitas perguntas para fazer, né? Eu tô com um montão aqui, nem sei se vai dar tempo, porque todo mundo quer perguntar, mas eu queria dizer para vocês que eu me baseei num texto da Zilda Machado, a nossa colega, que quando a Francina falou dos 100 anos de solidão, ela mandou para a gente esse texto falando sobre a família, então eu me baseei em algumas passagens desse texto dela para entender um pouco aí essa pergunta, né? O que é um pai? E eu vou direto ao assunto, então. Um pai é aquele que tem o encargo de sustentar o interdito do incesto. É humano que ele nem sempre esteja à altura de tal encargo, mas isso não altera em nada a função de que ele é o argumento. Aquilo que cai do encontro com um pai, uma vez que é um encontro fracassado, algo que não advém e que a este título produz uma espécie de estrago inteiramente essencial no processo da subjetividade, né? Então, é desse estrago essencial aí, a gente pode dizer, que nasce o livro do João, Pai, Pai, né?
Na abertura do livro, eu vi que muitas pessoas colocaram lá, né? É uma frase que impacta, né? Já de início, ele diz: tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide. Então, e isso vai se desenrolar, né? Nas passagens do livro. E, em seguida, também ele diz assim: é com o peso incalculável de sua ausência que a figura paterna tem marcado minha vida e minha literatura. A proposta do livro se delineia também logo de saída. João diz: aqui inicio o que pretende ser um ritual de cura. Né? Então, para quem conseguiu ler o livro todo, vai entender aí se aconteceu uma cura, se não aconteceu, a gente vai discutir melhor isso. Né? Em psicanálise, existe uma diferença entre a pessoa do pai e a função do pai. Né? Historicamente, na passagem em que nasce a família conjugal, o pai passa a estar como pessoa a uma distância tal que sua autoridade pode ser questionada e mesmo suplantada pelo filho. Então, esse pai do fracasso aí é esse pai dessa família conjugal, né? Que se mostra em toda a sua humanidade, vamos dizer assim. Podemos dizer que esse pai se mostra em toda a sua fraqueza como ser humano, como todos os outros, desamparado. E eu acho que no livro do João isso vai ficando claro, assim, na medida em que as cenas vão acontecendo, né? Esse pai desamparado. Muitas voltas em torno do fantasma são necessárias até que seja possível separar-se, desalienar-se deste grande outro, porque primeiro é esperado que os pais encarnem o grande outro. Isso é necessário, né? Mas o grande outro, nos lembra Lacan, não existe. Por isso, para essas funções, os seres falantes, todos nós, somos sempre insuficientes, pois quem poderá dar garantias para o desamparo, não é? A experiência do desamparo é inevitável, e seu ressurgimento ao longo da vida do autor, em todas as cenas de violências, abandonos e ausências sofridas, reabre sempre uma ferida. E aqui eu cito, então, um trecho do Trevisan que está na página 41. Ainda hoje, resta a sensação incômoda do desamparo infantil, que me afeta de repente, sempre que ouço o choro de uma criança, mesmo nos braços da mãe. É uma espécie de cacuete psicológico que, nesses momentos, expõe certa ferida mal cicatrizada. Aquela pequena dor eu conheço. Neste longo processo de cura, na tentativa de compreender quem era o pai, o autor se dá conta do desamparo do próprio José, aquele que passara a vida mergulhado numa infelicidade descomunal. Com isso, é possível ir além dele como pai, vê-lo como homem, este que nasceu antes do pai, né? E é interessante a passagem, eu acho que a passagem mais forte do livro, que isso fica claro, é quando ele está voltando, quando você está voltando da Alemanha, né, com todo o sucesso do livro, O Ano em Veneza, com uma roupa emprestada, né, como você coloca lá no livro, e você tem essa espécie de devaneio desse pai frágil, assim, no colo, né, e me chama a atenção isso, de que justo no momento em que você está tendo, talvez, você vai dizer depois, mas talvez o momento de maior sucesso da tua carreira literária é que você pode olhar esse pai de um outro lugar, né, se separar desse pai aí, do pai fracassado. Mas já na infância, de seu contato com a arte, Trevisan inicia o que podemos chamar de um processo de separação por meio da identificação. Em uma cena de filme, encontra o enredo de sua própria história vertida em arte. Cito na página 29, ele diz: naquele momento, tomei consciência de que surras paternas existiam também no mundo distante, onde se falam línguas estranhas. Ou seja, havia mais meninos além de mim que apanhavam sem entender e apareciam nos filmes. A revelação me trouxe um momentâneo alívio. E a arte, aí fazendo sua função, né, de identificar, de sublimar. De sua ida para o seminário como fuga da hostilidade paterna, carrega na bagagem a solidão, que o faz exilado desde sempre. A formação, apesar do peso da moralidade cristã, também o coloca em contato com as outras línguas, com a arte. Além disso, trata-se de uma primeira separação. Hostilizado pelo pai, mas muito amado pela mãe, já menino, no sentido bíblico, abandona o pai e a mãe e começa a dar os contornos de sua própria vida. E aí eu cito um trecho da Zilda Machado, ela diz assim: separar é se parir. E aqui, então, ela faz referência a Lacan, no Seminário 4, dizendo que separar dos pais é condição de autonomia, de autonomear-se.
Durante a narrativa, com receio de estar sendo injusto com o pai, o autor se pergunta se teria mesmo vivido todas aquelas cenas. Machado nos lembra com Lacan que mesmo que as lembranças da repressão familiar não fossem verdadeiras, seria preciso inventá-las, e não se deixa de fazê-lo. Além disso, o que está em jogo, então, para a família é a maneira como cada um pôde se haver com a falta que o constitui, como se posicionou diante dela e como a transmite para os seus descendentes, ou para os seus leitores, né, aqui no caso. Ou seja, o que transmite é a própria castração. Em várias passagens nas quais o autor resgata as cenas do romance familiar, que é tão caro a nós psicanalistas, né, com todos os seus desentendimentos, disputas e ódio, alguns respiros de amor podem ser recolhidos, como no amor do pai por Maria, a mulher. Em momentos menos dramáticos, gostava de contar como encantar a mamãe com uma valsinha que cantava para ela e que percorreu minha infância até se aninhar na lembrança. Essa não é a única passagem em que ele fala desse amor do pai pela mãe, né? Em vários momentos ele diz que ele se sentia, na verdade, recusado aí pela mãe, né? Por essa coisa do alcoolismo e tal. Mas o José tinha ali, ele elegeu essa mulher como a mulher, né, do sintoma, assim, não sei se a gente pode dizer assim, mas a valsinha, eu vou ler para vocês aqui, porque eu não sei cantar, depois o João, se quiser, pode cantar para a gente. Canta, Maria, a melodia singela, canta que a vida é um dia, que a vida é bela, ó minha Maria. Maria é meu amor, amor que me faz chorar. Plantei um pé de alecrim para perfumar a nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto de olhar. Não só do amor, mas de todas as paixões humanas, a família é o palco onde tudo isso é encenado. Amor, ódio, ignorância, e seus derivados de ciúmes, inveja e traições. Estas paixões que unem a família, muitas vezes, mais machucam do que nutrem, mais adoecem do que saram, mais sufocam do que deixam respirar. O que nos leva a constatar na clínica psicanalítica, muitas vezes, que aqueles que se sentiram menos amados puderam construir melhor a separação. No cristal da língua temos o filho preferido. Isso é uma citação do texto da Zilda Machado também. Então, esse filho preferido, que foi João Silvério Trevisan, pôde fazer algo muito lindo, né? Com esse lugar na família aí. E ele diz assim, na 236. E eu maldito fui. Aliás, e maldito eu fui em várias instâncias e momentos chaves da minha vida. Hoje descubro que ser maldito, ou seja, aquele a quem a bênção paterna foi negada, pode ser em si mesmo uma bênção. Também sabemos com a psicanálise que um pai é sempre insuficiente, humilhado, pois está sempre aquém do lugar ao qual é convocado. Ou seja, está em falta com a função. E é justamente isso que nos constitui neuróticos, no melhor dos casos, né? Basta que nos lembremos do permissivo pai de Hans, né? Que ele teve que fazer uma fobia para dar conta desse pai, o pai de Dora, que queria barganhar a filha com o marido da própria amante, tantos casos, né, na psicanálise, nas palavras do escritor. Meu pai me abençoou com a recusa, a falta, a negação. A ausência das suas sementes me permitiu ser um criador. Meu pai me deixou o veneno e o antídoto, juntos na mochila da minha jornada vida fora. Com suas dores, os sujeitos encarnam o drama da existência humana. O que nos é transmitido, no final das contas, independe do arranjo familiar em que nascemos. É um mal-entendido. Quando dá um espermatozoide que seja, a semente da vida, o que herdamos é a maldição, como a Zilda coloca. Alguns podem fazer algo com isso para além do sintoma, podem transformar em arte. Do resgate da história com sua dor de filho, Trevisan encontra a dor do pai e assume também a sua parcela de responsabilidade. Ao narrar um sonho triste em que condensa a imagem de si e do pai, conclui: eu sonhei exatamente o que meu pai sofria como um homem inútil, fracassado e, sobretudo, abandonado pelo mundo. Mas há um outro sentido. O sonho chama minha atenção para o fato de que eu tenho vivido incessantemente a tentação de repetir o script do meu pai, ao me sentir desamado e profissionalmente fracassado. A psicanálise, aí eu pergunto, a arte também pode levar o sujeito a depender de sua disposição ética, a atingir um saber sobre o que o causa
e, a bem dizer, sua determinação simbólica, ou seja, operar uma transformação aí, da maldição em que o constitui a uma invenção singular, operando assim um corte com o destino. E aí Trevisan diz uma frase que ilustra isso na página 191. Nós não somos escravos do destino de quem nos gerou. Essa frase é maravilhosa. Quanto tempo e quantas voltas até que essa verdade tome corpo em nós? Né? Essa é uma pergunta. E aí eu dou destaque aqui para algumas cenas que são importantes no processo disso que ele chama de cura, né? E que eu acho que a gente pode chamar também de separação, da compreensão do tipo de homem que ele não gostaria de ser. A cena do Rio Jordão, em que ele é, então, batizado aí, né? Para que ele vire homem e que deixe de ser maricas. E aí a conclusão dele é, quando ele ressurge aí de dentro da água, ele diz: sou homem, sim, mas não quero ser igual a vocês. É uma cena muito tocante, mas que traz, ao mesmo tempo, de fato, um renascimento, tornar-se outro, ou confirmar essa diferença em relação aos outros homens. A cena da garrafa, né, do mijo da garrafa. Tal incidente marcou uma ruptura no tecido de minha esperança e comprovou a impossibilidade de ser amado por meu pai. Se vocês lembrarem bem da cena, ele tinha deixado a garrafinha com metade do refrigerante, e quando ele chega, vai tomar, e aí ele se depara com essa atrocidade aí da sacanagem que fizeram com ele, e o pai rindo, né, também ali junto, no meio da situação. E a outra cena que me toca muito é a cena da árvore de Natal, que eu já falei isso para o João inúmeras vezes, assim, que toda vez que eu leio aquela cena e tem um conto ali depois, né, me tranca tudo, assim, porque é uma cena em que ele perde tudo que tinha construído ao longo do tempo ali com aquela construção da árvore, né, e esse pai ali no canto também chorando ou envergonhado pelo que fez, né. Naquele Natal, ganhei de presente minha primeira e definitiva experiência de solidão. Bom, isso era o que eu tinha destacado para falar assim, sobre o que é um pai para psicanálise. E aí, Tiziane, eu acho que eu posso começar já mandando pergunta. Como que a gente faz aqui? Manda umas duas, né? Tá. Isso, acho que você pode começar aí perguntando para o João. E as pessoas que quiserem perguntar, falar, vão se inscrevendo aqui no chat, que eu e a Lívia vamos organizando. Tá. João, então, vamos lá. A gente não combinou as perguntas, quero deixar isso bem claro. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. No livro, então, a gente encontra os delineamentos das cenas sexuais, você coloca ali, né, as cenas sexuais, as cenas do romance familiar, da história dos avós, de tudo que seu pai carregou e que transmitiu aí para você, das tantas violências sofridas já por ele, né? Sabemos que todo escritor parte de vivências próprias para sua criação ficcional, em maior ou menor medida, vistas e vividas, porém transfiguradas pela invenção. Mesmo que nossas histórias mais íntimas também sejam todas carregadas de uma ficção, neste livro autobiográfico, qual foi a sua maior dificuldade? Quais aspectos foram mais difíceis de escrever e tornar público? Eu não saberia dizer. A escritura do livro ultrapassou a minha capacidade de encontrar os motivos pelos quais eu estava escrevendo. Então, eu conto que eu fui escrevendo sem saber no que ia dar. Eu pensava fazer um ensaio, depois um conto, mas tudo resultou como finalização de um período de depressão, ou seja, mais um período depressivo dos vários que eu vivi na minha vida. Então, a sensação que eu tenho é que foi como uma espécie de impulso, ou compulso, ou compulsão, não é? Para algum tipo de desvendamento, porque eu havia chegado aos meus 70 e tantos anos, naquele período. Eu vou fazer, a semana que vem, 77, eu acho que naquele período eram 72 anos, e eu não tinha muito a perder, essa era a minha sensação. Então,
o que havia de doloroso, de profundamente doloroso, tudo o que havia de doloroso na escritura do filme foi ultrapassada pela necessidade de resolver alguma coisa que eu não saberia qual é ou qual era, não é? Considerando que a minha idade já me permitia isso, já me permitia esse risco. Então, eu não tinha nenhuma escolha a não ser começar com aquela frase: tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide. E essa frase não é apenas determinante do que eu estava sentindo, mas também determinante do caminho que eu iria tomar ao escrever o livro, ou seja, uma viagem desconhecida. O que eu tinha certeza, na verdade, era que esse pai tinha que ser, de algum modo, decifrado. E eu nunca tinha conseguido sequer me debruçar sobre isso. Então, o que o livro acaba fazendo, na verdade, é uma espécie de arqueologia, não é? Ou exumação do cadáver de um pai, marcando os momentos da minha vida, e muitos desses momentos que eu desconhecia, eu não tinha tomado consciência sobre eles. Então, a permanência do problema, a importância do problema e o seu impacto, na verdade, aconteceu durante a escritura do livro. Uhum. Eu nunca tinha escrito um livro assim. Ou seja, eu fui sofrendo uma transformação à medida que eu escrevia o livro. Eu estava mais ou menos consciente disso, mas eu não sabia qual era essa transformação. O que eu estava percebendo é que esse pai tinha permeado toda a minha vida, a minha literatura e a minha produção artística. E aí vai uma pergunta que, quando você, Isolani, e eu acho que a psicanálise, Freud já falava muito da importância da produção artística frente ao inconsciente e frente à elaboração do inconsciente, eu acho que eu fiz uma experimentação em como a minha arte, poderia me salvar. Eu sempre acreditei nisso, teoricamente. Não é? Eu nunca tinha vivido isso. Quando você, inclusive, mencionou esse aspecto, eu me flagrei me perguntando, mas é verdade mesmo que eu posso me salvar através da minha arte? Quando eu dou oficinas literárias, eu me oriento por esse viés. Eu gostaria de ajudar as pessoas a se expressarem através da arte para se salvarem. Isso, desde a minha primeira oficina, eu já tinha alguma consciência. A primeira oficina, digo, que eu coordenei em 1987. Mas eu nunca tinha comprovado esse efeito. Eu sei, por exemplo, que as minhas oficinas abalam muito as pessoas. Algumas, inclusive, caem fora. Eu me lembro de um rapaz que escreveu um conto sobre um estupro que ele sofreu e nunca mais voltou, o que me deixou muito perturbado, porque aquilo, para mim, era o começo da conversa. E eu não tinha mais acesso, eu não tinha mais o que fazer. Não é? Então, o risco é sempre o de botar o dedo na ferida narcísica. E, para mim, a arte só faz sentido se funcionar com esse dedo metido naquilo que mais dói. Não que eu ache que é preciso sofrer. Eu já escrevi mais de um livro em que eu me senti muito feliz e, ao terminar os meus livros, inevitavelmente eu me sinto muito feliz, porque eu brigo muito para chegar até a expressão necessária a partir de um projeto que eu já tenho dessa expressão, que eu não sei se eu vou conseguir, mas quando eu percebo que eu consegui, eu gosto muito de dizer para os meus oficinandos, a sensação que você tem é a mesma de Deus no ato da criação do mundo. Você rigorosamente tirou alguma coisa do nada, e você tem ali uma obra.
Você é um criador, não é um criador com C maiúsculo. Então, esse livro me deu, na verdade, a experiência de estar vivendo todos esses elementos que eu já supunha ou conhecia teoricamente. E foi tão radical que eu percebi, num determinado momento, que eu estava sofrendo uma mudança graças à própria escritura. Então, eu me lembro, eu tive um editor maravilhoso, o Marcelo Ferroni, da Alfaguara. Eu publico os meus livros de ensaio com uma editora maravilhosa, que é a Daniela Duarte, na Objetiva, e publico os meus livros ficcionais com um editor maravilhoso, que é o Marcelo Ferroni, na Alfaguara. Marcelo foi mais do que um editor, ele foi um comparsa, um irmão, e ele brigava comigo, João, isso aqui eu acho que não está funcionando. E me lembro que nós tivemos um embate sério por conta de um trecho que eu coloquei no final, em que eu queria fazer uma espécie de trailer ao inverso. Ou seja, o trailer é sempre aquilo que dá uma indicação do que vai ser. E eu quis fazer uma espécie de sumário do que foi. Não é? E fiz um poema longo. Ele me disse, isso aqui está sobrando, João. Esse livro tem que ser muito vibrante, porque ele tem uma vibração, ele é todo percorrido por uma vibração. Eu falei, Marcelo, eu não posso jogar fora isso. Aí pensei, mexi, e percebi que o problema é que aquele poema estava fora do lugar. E ele estava explícito demais. E nisso o Marcelo tinha razão. E aí eu procurei onde é que esse poema caberia, enxuguei todo o poema e botei num lugar exato, que para mim me pareceu exato. Né? E esse poema, do meu ponto de vista, é crucial no livro, porque ele basicamente resume não apenas o livro, mas ele resume toda a minha transformação que ocorreu no processo do livro. Não é que deixa eu ver aqui em que página ele está mais para o final do livro, mas ele ficou, me pareceu, o livro sofreria muito sem ele. Aí o Marcelo disse, bingo! Aí funcionou. Aí está perfeito, não é? Ele está na página 233, já quase no final. Oi? Você quer ler para a gente? Costuma acontecer algumas coisas graves quando eu leio nas minhas Você fica à palestras. vontade, se não quiser Mas ler, eu passo para a bem, próxima. Eu topo ler, Tá. topo o risco. Tá bom. Invocação ao perdão. Pai, que sempre esteve no meu horizonte como um lixo a ser varrido, que minha soberba mascarada em dor considerava um ignorante, a quem desprezei como figura menor no meu percurso, a quem tratei com soberba como um ser indigno de mim, cuja ausência utilizei para ignorar minhas responsabilidades, cuja fragilidade serviu de pretexto para minha recusa em crescer, a quem usei para dissimular os meus defeitos morais, a quem odiei como forma de alimentar meu ressentimento, tantas vezes confortável, a quem tratei como bode expiatório das minhas desgraças, cujo cadáver cultivei convenientemente, cuja dor sempre foi por mim ignorada. Pai, que me ensinou tantas coisas em sua suposta ignorância. Pai, que me compeliu a procurar na misericórdia a artéria central do coração humano. Pai, que me fez buscar o amor como um desgraçado em busca da salvação. Pai, a quem prometo perseguir o perdão como fio condutor da minha redenção. Pai, não há perdão que não seja mútuo.
Peço teu perdão, meu Pai. Arrepia, né? Como não se emocionar? As palavras são lindas, e na voz do João, muito mais. Então, basicamente, eu acho que esse poema é o único poema do livro. Ele resume toda a trajetória do livro e a minha trajetória em relação a esse pai que eu tive que recriar, não é? E gosto muito dessa imagem que a Sloani usou, que eu acredito, extremamente lacaniana, de que o pai é a revelação do fracasso, não é? Ele é um traidor. Ele é basicamente um traidor, porque ele sempre está traindo aquela imagem do pai ideal que a gente tem e que não existe, não é? E esse pai, por mais incompetente que ele possa ser, ele tem que ser reconstituído, ele tem que ser refeito. E acho que a grande descoberta que o livro me proporcionou, que não estava previsto, esse conto não estava previsto, e por isso eu o escrevi só no final do livro, não é? O que incomodou o Marcelo é que ele estava extremamente repetitivo no final do livro, e eu puxei mais para trás, não é? Então, essa reconstrução ou reconstituição do pai ocorreu através de um processo absolutamente imprevisto, que foi o perdão. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil perdoar. Acho que a descoberta do livro, para mim, não foi a necessidade do perdão, mas como o perdão é terrivelmente duro, necessário, ou tão necessário quanto difícil. Eu fico chocado quando eu ouço as pessoas dizerem... Eu me lembro de uma vez uma amiga que, infelizmente, se matou, e ela, no meio de uma imensidão de problemas que ela estava vivendo, gravíssimos, ela me escreveu dizendo que me perdoava, e ela me perdoava de alguma coisa que eu nunca fiz para ela. Na verdade, ela estava me usando para se perdoar, mas ela era uma psicanalista e não tinha chegado à condição de compreender esse detalhe crucial, que eu estava sendo um instrumento para que ela se perdoasse. E eu não creio que ela tenha conseguido se perdoar, na verdade, não é? Mas me chocou muito o fato dela chegar e dizer: eu te perdoo. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu posso dizer, eu posso pedir um perdão, mas eu não acho que o perdão seja alguma coisa que você defina. De hoje em diante, eu perdoo. De hoje em diante, você está perdoado, perdoada. É um processo impossível de ocorrer numa determinação racional, numa determinação totalmente consciente. É claro que você vai tomando consciência do processo, mas o processo é muito profundo, porque o perdão envolve toda a ferida narcísica, que eu não acho que tenha cura para essa ferida. Então, eu acho que o perdão... Eu acho que tem uma coisa aí do que você disse agora há pouco, assim, que perdoar, ou isso do perdão, implica em sair da posição do ressentimento. E sair da posição do ressentimento implica em se responsabilizar também. Então, talvez seja também muito duro poder sair desse lugar, porque é como você diz no poema, esse pai que te serviu bem assim para se esconder atrás de algumas coisas, né? Talvez. Então, é uma posição difícil de deixar, né? Por isso é tão difícil tentar contornar essa ferida aí, como você diz, a ferida narcísica, né? Eu acho que tem algo que passa por aí. Sim, sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso, Sloani, mas há também um outro aspecto. Eu acho que o perdão puxa elementos psicológicos, ele puxa elementos que nos mobilizaram a vida inteira, que não estão na superfície e não estão sequer numa profundidade viável. Eles estão recônditos,
não é? Esses elementos. Então, são raízes que é quase como se você tivesse que tirar parte do teu intestino ou do teu coração para perdoar, para compreender o processo do perdão. Eu não acho que isso seja possível. O que eu acho que é possível é renovar o processo do perdão, ou seja, perdoar incessantemente, não é? E um perdão quase universal, porque é um perdão que, na verdade, é um perdão a gente, não é um perdão ao outro, não é? É um perdão que a gente está se fazendo e é impossível a gente se perdoar. É impossível. Por os 280 anos de análise que eu fiz, talvez até mais, não é? Me deixaram isso muito claro. Eu não posso mais buscar essa posição absolutamente louca de que você poderá dizer: está perdoado, você é uma maravilha. Não, eu não tenho, eu confesso minha culpa, meu pecado, eu sou imperdoável. Não é? Eu vou enganchar a próxima pergunta, já que você tocou dos 280 anos de análise, que você sempre fala isso, né? Quando a gente conversa tudo isso, de que foram 280 anos, que você iniciou esse processo aos 19, e aí lá na página 131 você diz assim: tanto tempo de análise e tudo que sei é que estamos em meio a um desatino. E essa semana você me disse do teu desgosto com o fim da leitura do Mal-Estar, que você achava que o Freud ia dar um respiro, falar assim: olha, gente, existe esperança, e você diz: não tem esperança nenhuma, né? Mas eu queria saber, João, se também, você já falou um pouco aí, que durante o processo do livro, da escrita do livro, você foi se deparando com coisas que você nunca tinha antes pensado ou elaborado, né? As passagens, algumas dessas passagens, você chegou, isso é construção de análise? Foi durante esses 280 anos de análise? Não, com certeza, os 280 anos estão embutidos no próprio processo. Eu não posso dizer que num determinado momento. O que eu me lembro, por exemplo, que aquela cena do Rio Jacaré, em que eu sou jogado pelos meus primos para aprender a ser homem, aquela cena eu resgatei num período de análise específico, né? Com a minha querida Carminha, minha analista no período. E eu tinha soterrado aquela lembrança. E foi durante esse processo de análise que, de repente, olha, foi tão violento aquilo, foi tão assustador, porque eu quase morri afogado, não é? Eu me debati, eu não sabia nadar, e o rio era muito caudaloso, era um afluente do Tietê, não era um córregozinho. Então, isso, por exemplo, eu tenho consciência absoluta de que eu resgatei no processo de análise. Agora, o que eu sei é que tudo o que eu conheço de mim, enfim, uma boa parte do que eu conheço de mim, eu encontrei na análise. E nos vários tipos de análise. Pois é. Agora, tem uma outra passagem também aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu vou falar, a gente abre para mais pessoas fazerem, tem bastante coisa. Mas tem uma passagem que me marcou muito, 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 na página 156, quando depois que sua mãe já tinha falecido, e vocês não sabiam o que fazer com o pai, e foram num centro de recuperação, né, para alcoolistas e tal, e vocês tá dizendo assim: fomos recebidos por uma senhora alta, de porte aristocrático, aparentando uns 80 anos. Depois de ouvir com atenção nosso relato, ela quase me derrubou da cadeira quando disse conclusivamente: vocês precisam se perguntar se têm direito de impedir que seu pai se mate. Essa passagem é muito marcante para mim no livro, porque eu penso muito sobre essa coisa da ética do morrer, assim, né? Ainda que a psicanálise seja pela vida, a psicologia seja pela vida, a gente escuta isso no discurso das pessoas, né? Assim, às vezes de um desejo, e que vão fazendo isso de uma forma camuflada, né? Como você diz do teu pai. Eu fiquei pensando, e a minha pergunta é: que efeito que essa fala corte, porque foi uma fala corte que essa mulher fez, né? Que efeito isso teve no seu processo de cura, né? Você economizou pelo menos uns 50 anos de análise com essa fala dessa mulher? Não sei se 50, mas uns 20, com certeza. Não era só economizar 20 anos, foi uma guinada, quase 360 graus. Eu tenho uma admiração imensa por essa mulher, eu nunca soube quem ela era.
eu sei que foi na Faculdade de Psicologia da PUC, em São Paulo, que era um centro junguiano. Na verdade, eu comecei a fazer análise com a Madre Cristina, enquanto eu estava no seminário, durou pouquíssimo, porque eu tinha que sair de Aparecida do Norte e vir até São Paulo, escondido da minha família, para que ela não pensasse que eu estava ficando louco, coisa que eu também achava, não é? Que eu estava ficando louco com os meus 19 anos, eu estava completamente confuso. E o que essa mulher fez foi me dar de presente a consciência da morte e a consciência do direito de dialogar com a morte. Ela jogou na minha cara o direito que meu pai tinha à sua própria morte, né? Coisa que meu pai não sabia. Ele passou 30 anos se alcoolizando, não é? Com pinga. Ele estava se matando. E foi ela quem chamou a minha atenção para aquilo. É claro que isso não refrescou em nada a situação momentânea, em absolutamente nada. Mas, para minha cabeça, foi uma guinada, porque eu acredito que a partir desse momento, eu realmente resolvi encarar a questão da morte na minha vida. Tanto que houve um período de análise longo que eu fiz, exclusivamente visando, e aí eu devo ao Jaime, né? E exclusivamente visando a minha relação com a morte. E a minha relação com a morte do ponto de vista de alguém que sempre teve fantasias suicidas e que volta e meia se deparava com isso. Eu sei, só eu sei as noites que eu passei chorando de dor e de dor de solidão, não é? E que era, obviamente, alguma coisa que estava muito ligada às minhas fantasias suicidas. Então, João, Oi. Pode falar, desculpa. Não, diga. Não, é porque você diz dos 30 anos que seu pai se alcoolizou, isso coincide com a sua idade? Porque eu fiquei pensando que podia ser algo assim, de que era alguém que já sofria disso muito antes, né? Você tem algo assim ou não? Eu não sei se isso é exato, se correspondia à minha idade, mas a verdade é que eu calculei a partir do momento em que eu me lembro do meu pai alcoólatra. Meu pai seguramente não era alcoólatra quando se casou. Tá. Houve aquele problema familiar de divisão de herança, aquelas porcarias todas que acontecem nas melhores e nas piores famílias, não é? Em que meu pai foi acuado, não é? E acredito que, nesse momento, ele, que era um cara extremamente inseguro, ele passou a usar a droga como alguma coisa para ajudá-lo a superar a questão. A gente conhece bem como é o processo, ou conhece minimamente. Então, eu acho que essa situação que essa senhora me colocou foi uma espécie de bênção, não é? Porque eu brigo muito, e briguei muito, inclusive com pessoas muito próximas de mim que me consideram, às vezes, um cara muito mórbido por falar da morte dessa maneira tão deslavada, não é? Mas eu não sou alguém que cultiva a morte, mas eu também não sou alguém que quer esconder a morte da minha vida, não é? Eu me lembro de uma outra figura que eu menciono no livro, que foi o meu diretor espiritual no seminário menor, Monsenhor José Maria, um velhinho, a quem eu recorri no momento de grande ruptura amorosa, que foi outra coisa que marcou a minha vida com uma ferida sem conserto, não é? Que nunca vai se curar, apesar de eu estar sempre muito intensamente acreditando no amor e buscando o amor. E hoje, por exemplo, eu vivo uma relação amorosa muito importante para mim, mas eu acho que esse Monsenhor deu um outro passo nessa questão da relação com a morte. Eu fui procurá-lo, não é? Eu
Eu já tinha saído do seminário, eu não acreditava mais na igreja, pelo contrário, eu não acreditava mais em Deus, mas eu gostava muito da figura do Zé Maria, porque ele tinha me dado de presente a literatura. Ele era meu professor de literatura, e ele era um cara muito esmerado literariamente, não é? E era uma pessoa de uma honestidade espantosa. E eu cheguei para ele e contei toda a minha história do meu relacionamento com esse cara, como é que tinha sido a ruptura, a violência que aquilo foi, porque eu levei um chute na bunda sem nenhuma explicação e essa pessoa sumiu da minha vida de um dia para o outro e foi-se embora do Brasil com outro cara. Foi uma coisa apavorante na minha vida. E ele me disse, e eu disse, eu não consigo entender por que ele fez isso. E no meu período de análise, nesse mesmo momento, que eu fazia 2 vezes por semana para conseguir parar em pé, depois do chute que eu tinha levado, eu perguntava sistematicamente por que ele fez isso. Era a única coisa que eu gostaria de entender, por que ele fez isso no meio de um relacionamento que aparentemente não tinha nenhum problema. Não é? E fiz essa mesma pergunta para o Zé Maria. Por que? Eu quero entender por que isso aconteceu. E ele me disse, João, você acaba de descobrir o sentido do mistério. Não busque essa resposta. Acredite na pergunta que foi feita. E aí eu escrevi um conto, eu menciono isso no livro, um continho que eu amo de paixão. Foi, nesse momento, um conto que se chama Dois Corpos que Caem, que é o tal Maravilhoso. que está no livro, nos 100 melhores contos brasileiros do século XX, não é? Em que eu faço uma meditação sobre o mistério, exatamente, não é? Em que eu tento configurar ficcionalmente aquele momento que eu estava vivendo, e ficcionalmente de uma maneira radical, ou seja, eu puxei a minha necessidade do suicídio, não é? E coloquei em cena. 2 caras se atiram do mais alto edifício de São Paulo, edifício Itália, não é? E se encontram no caminho, não se conheciam e se encontram no caminho e começam a conversar enquanto estão caindo sobre o que estão fazendo e por quê. E exatamente é mencionada a questão do mistério. Eles estão vivendo profundamente, estão mergulhando no mistério. Né? E, pasmem, eu quase caí duro o dia que eu descobri que eu vim morar em frente ao edifício Itália. Eu estou morando em frente ao edifício Itália, não é? Aqui no centro de São Paulo. Esse texto é maravilhoso. Assim, se desse tempo, eu queria que você lesse, mas vamos ver se, né, no final ele é lindo. A gente já tem várias participações aqui, Slô. Isso, então. Ele é pequeno, mas eu não sei. Agora, ele é fácil de encontrar na internet. Só não procurem no YouTube, porque o cara da TV Cultura, como é o nome dele, um diretor de teatro louquíssimo, leu o meu conto e cortou metade. Aí eu não gostei nem um pouco. Não gostei mesmo. Esqueci o nome dele. É um cara fantástico, é uma figura louquíssima. Mas, enfim. Então, esse conto, para mim, na verdade, e esse reencontro com Zé Maria, de certo modo, é uma espécie de, não apenas continuidade, mas dá um desfecho àquela proposta daquela senhora, aquela pedra que ela jogou na minha cabeça. Não é? Um mistério. Ti, quer abrir as perguntas aí para outras pessoas, então? Sim, olha, tem várias participações aqui no chat, eu vou ler alguns comentários, depois eu vou passar a palavra, tá? A Rebeca Luiz dizendo sobre isso, fazer arte para salvar e para salvar a humanidade em sua faceta destrutiva. Lindo, João. São palavras da Rebeca. Tem também a Olga dizendo aqui, obrigada, João, por compartilhar conosco seu processo de criação. Ela também dizendo que é um privilégio escutá-lo, e eu concordo totalmente. Bom, tem uma inscrição aqui da Priscila. Antes de eu passar a palavra para a Priscila, se a Priscila me permite, eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta para o João, que me ocorreu aqui ao ouvi-lo, porque
o João falou bastante do processo criativo e também da análise, né? E o João falou uma coisa que eu achei assim bonita e fundamental, que ele disse que a escrita do livro foi uma viagem ao desconhecido, né? E eu fiquei pensando, e aí é uma pergunta que, inclusive, eu quero aproveitar também para acrescentar o que a Marilene falou, porque, assim, será que nós poderíamos, então, João, na sua opinião, traçar um paralelo entre o processo de criação, né, como você disse, uma viagem ao desconhecido, e uma análise? Porque quando a gente empreende uma análise, de alguma forma, a gente também está empreendendo uma viagem ao desconhecido, né? E a Marilene, ela diz assim, João, fala da escritura que se dá na escrita literária e na análise. Então, antes de passar a palavra para a Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, João, esse paralelo entre a escrita e o processo de análise. Tá? Esse é um tema que me encanta sobremaneira, não é? Eu só queria, antes eu vou contar uma pequena história de vivência da análise mesclada com a escritura de um livro, mas eu queria deixar uma questão em aberto. Toda essa minha referência à possibilidade de me salvar através da literatura, na verdade, não me dá nenhuma certeza dessa salvação. Eu juro, eu adoraria poder confiar cegamente na possibilidade de escrever para me salvar. Mas é sempre um risco. É sempre um risco. E o risco é basicamente este. Eu não sei se eu estou escrevendo aquilo exatamente que eu gostaria de escrever para expressar a minha interioridade, para me expressar. Se eu conseguir, de alguma maneira, através da literatura, encarar um pouco da minha verdade, da verdade do meu caos interior. Não é a verdade, o troféu que eu estou levantando, não é? Então, é como se eu estivesse o tempo todo correndo atrás dessa expressividade. Agora, eu acho que a expressividade é fundamental, ainda que você não tenha certeza se vai conseguir chegar lá, não é? Se vai conseguir instrumentalizar a literatura para alguma coisa parecida com a salvação. Mas tem um livro meu que, infelizmente, os meus livros quase todos estão esgotados há décadas, e não foi por falta de esforço, viu? De tentar reeditar. Eu não sou uma pessoa que despreza a possibilidade de me comunicar. Pelo contrário, me aflige muitíssimo. Eu não consigo me ver como escritor sem a possibilidade de me comunicar, e por isso dói intensamente que, digamos, 80% da minha literatura e do que eu faço esteja fora de catálogo, ou seja, inacessível. Inclusive, às vezes, em sebo também. Mas tudo bem que eu estou brigando com isso e acho que, aos poucos, a coisa vai escoando. Eu escrevi um livro chamado O Livro do Avesso. Droga, ele não está aqui à mão, de imediato. É um livro que é escrito assim, né? E aí ele chega no meio, ele acaba, e aí acontece o avesso do livro. Então, o livro, a segunda parte do livro são os bastidores da ficção. E os bastidores da ficção também são uma ficção. Só que são uma ficção. Eu adoro esse livro. Eu lamento, eu ganhei um jabutis com ele, e foi uma editora minúscula que o publicou, porque uma grande editora se recusou a publicá-lo sob pretexto de que não estava à altura dos seus leitores. É inesquecível a carta que me foi mandada, recusando. E esse livro é um romance ensaio, é um romance ensaístico, não é? E eu escrevi esse livro, eu acho que não vai dar tempo de explicar o que é o livro, mas, na verdade, resumidamente, o personagem da primeira parte é um poeta que passa o romance todo tentando terminar um poema que ele fez depois que ele levou um chute na bunda de um amor. Olha o chute na bunda, quantos resultados dá. Não é? Não só na bunda, mas em outros lugares também. E ele, só no finalzinho do romance, é que, abandonado por tudo,
ele tinha virado um mendigo, tinha sido traído de todas as maneiras. Ele está num ponto de ônibus nos cafundós da periferia de São Paulo, sem dinheiro sequer para pegar o ônibus, cai a ficha e ele encontra o final do seu poema. Não é? Eu fui fazer um período de análise com o Jaime, justamente para encarar a questão da morte. Foi esse momento mais claro em que eu decidi, eu tenho que discutir essa porra, eu tenho que discutir essa merda que me atormenta tanto, eu tenho que mergulhar nisso. E chegou uma hora que o Jaime disse: João, eu não tenho como continuar daqui para frente, você vai procurar meu analista. E aí foi muito engraçado, porque era um cara gestáltico, o analista dele. Tinha 82 anos e já estava meio cego. Era um homem imenso, era um homem enorme. E eu cheguei lá e fui para ele dizendo: olha, o Jaime me mandou aqui porque, enfim, ele não sabe mais o que fazer comigo. E eu queria conversar com você sobre a questão da morte. Olha, eu admiro muito Santa Teresa d'Ávila, porque ela trabalha muito. Toninho, meu irmão. Fala, meu irmão. Oi, bem-vindo. Eu estou no fuso horário aqui atrapalhado e quase que eu depois já uns eu 20 imagino que o fuso horário é muito diferente aí. 4 horas na frente. Então, e aí eu disse para ele: eu adoro Santa Teresa porque ela abordou a questão da morte de uma maneira extraordinária. Ela era muito esperta. Zulani, você já conhece no final do meu livro 6 Balas, um Buraco Só, a importância da Santa Teresa, que é um livro sobre a crise do ela era uma mística que acreditava no dogma da ressurreição dos corpos, e o projeto dela era transar eternamente com o Espírito de Deus enquanto carne. Quer dizer, ela realizava uma utopia extraordinária. Ela era a grande carne por toda a eternidade, transando por toda a eternidade com o grande Espírito. Não foi por acaso que ela foi perseguida pela Inquisição. E não foi por acaso que eu tenho aqui na parede uma reprodução da escultura do Bernini, não é? O êxtase de Santa Teresa, que é uma mulher tendo um orgasmo. Ela está com os olhinhos virados e o Bernini foi tão maldoso que coloca na frente dela um anjinho com uma flecha, que não é um anjo, é o Eros, não é? Da mitologia grega, de toda a cultura da Grécia Antiga. Então, quando eu disse isso para ele, comecei a contar, tal, eu olho para esse cara e ele está dormindo na minha frente. Eu fiquei muito chateado. Ele acordou e me disse: olha, meu filho, eu não tenho nada para te dizer. O que você tinha que fazer com relação à morte, você já fez. Você acredita nela. Até logo. Você vai morrer, seu pai vai morrer, sua mãe já morreu, seus amigos vão morrer, todos os teus contemporâneos vão morrer. Pronto! Essa é a grande verdade. Vai-se embora e seja feliz. Eu fiquei arrasado. Por quê? Foi, na verdade, a segunda vez que eu fui conversar com ele. Na primeira, ele me deu uma resposta atravessada, que eu julguei atravessada, mas era mais ou menos assim. E aí eu disse para o Jaime: o cara, porra, me tratou muito mal, me rejeitou, e aí ele resolveu me aceitar. E quando ele me aceitou, ele dormiu na minha frente. Não é? Porque ele, de fato, deixou claro para mim que ele não tinha mais nada para me dizer. Esse romance foi crucial, porque eu escrevi um romance, uma ficção, que aparentemente não tem nada a ver com a questão da morte, mas é uma ficção em que a vida e a ficção se misturam. Ou seja, em que a vida
e a morte se misturam, não é? Há um processo que se cruzou ali sem que eu percebesse. Eu só percebi quando eu fui escrever uma pequena introdução. Na época eu adorava, eu tinha esse fetiche de escrever um pequeno recado para o leitor. Olha, PPP, escrevi um recadinho. E eu estava escrevendo esse recado para dizer para quem me lesse que ali estava a minha alma, que ali estava tudo que eu podia entregar a essa pessoa que me lesse de mais profundo de mim. E quando eu li o que eu tinha escrito que eu cheguei ao Santo dos Santos do meu interior, e lá eu encontrei, sentado no trono do meu Santo dos Santos, o outro. Eu fui correndo para o Jaime e disse: Jaime, desta vez eu pirei de fato, não tem mais conserto. Você acha que eu faço todo esse processo para encontrar no fundo de mim o outro? O outro era exatamente a morte. Não é? Era tudo aquilo que era exterior a mim, aparentemente, e que, na verdade, estava profundamente dentro de mim. Então, o livro do avesso, com o seu avesso do livro, era exatamente uma jornada através da literatura para descobrir que era muito difícil diferenciar entre aquilo que era considerado verdade e aquilo que era considerado imitação. Por que eu digo isso? Porque na segunda parte do livro, o meu personagem, que se torna o escritor do livro, convoca uma assembleia dos escritores prediletos da minha biblioteca para me denunciar como plagiário. E eu tinha feito um livro relendo trechos de vários outros livros, inclusive de cenas de filmes, não é? Porque eu estava vivenciando exatamente a existência do outro dentro da minha literatura. E coitadinho do meu personagem, não é, que me odiava porque ele achou que eu tinha tratado muito mal na primeira parte, no livro do avesso, ele convoca essa assembleia e na assembleia ele ouve, pasmo, a confissão de quase todos os personagens ali que eles eram plagiários. Eles eram plagiários porque eles não podiam existir sem aqueles que o tinham precedido. Restos desses precedentes estavam presentes na sua própria literatura, na sua própria história, não é? E o auge disso é quando esse personagem vai para o meu apartamento, onde eu morava, era um muquifo, era um apartamento no meio de um local perigosíssimo, que era o mais barato que eu pude encontrar, não é? Porque eu disse, eu quero continuar a minha literatura, portanto, eu vou sobreviver com o que eu puder, não é? Então, me mudei para lá, pois esse personagem, no romance, vai para esse lugar, me convida para subir até o alto do prédio, e lá do alto do prédio, ele quer se vingar de mim e me joga. E eu me agarro no parapeito do prédio, e nesse momento aparece, aí está, Jorge Luis Borges, que eu amo de paixão, com uma pomba na mão e diz para o meu personagem, olha aí, para você imitar uma cena do Blade Runner, só falta a pomba. O personagem estava imitando o personagem robô do Blade Runner, não é? E faltava a pomba. E aí, naquele momento, o meu personagem começa a chorar, e chora tanto, de maneira tão real, que ele se dissolve enquanto personagem de papel. E aí eu termino o romance dizendo, eu lamento, mas o meu personagem, eu perdi uma parte de mim, porque, na verdade, ele era muito mais importante do que eu. Não existe Dom Quixote, não existe Cervantes sem o Dom Quixote. Muita gente pode ler o Dom Quixote esquecendo que quem o escreveu foi Cervantes. E foi aí que eu resolvi escrever a introdução do livro e descobri que eu tinha colocado o outro no meu Santo dos Santos. E esse processo só aconteceu porque eu fui, na análise, buscar a questão da morte. E apareceu de uma maneira, a mim me parece fascinante, não é? Numa produção que aparentemente nada tinha a ver com a morte. Eu estava escrevendo sobre o plágio,
não é? Sobre, na verdade, as releituras que nós fazemos, sobre a reciclagem, sobre o lixo que a gente usa para criar. E o grande lixo que a gente tem para criar é a morte, né? Ela nos provoca a tal ponto que a gente é obrigado a dar respostas para um mistério que a gente desconhece. Então, o Dois Copos que Caem é exatamente um retrato desse momento da descoberta do mistério da morte. Nossa, João, tem tanta coisa importante na sua fala, né? Uma delas é também essa questão que, enfim, daria aí outro encontro para a gente discutir, que é o quanto é difícil hoje, né, viver no Brasil da arte, da literatura, né? Enfim, dói o coração ouvir você contar isso. Mas eu vou passar a palavra para a Priscila para ela fazer a próxima pergunta. Eu não vou fazer bem uma pergunta. Na verdade, eu queria, de novo, eu já disse isso para ele, quando estávamos em poucos ainda na sala, que o livro é muito comovente, me comoveu sobremaneira, e me comoveu sobremaneira, sim, pelo pai, né? Por essa coisa que a Slo pontuou bem, que o pai é sempre falho, mas tem uma coisa também que me comoveu muito, que é como você, com precisão, que eu nunca tinha visto, consegue falar da solidão da criança. Eu achei isso de uma fineza, de uma sensibilidade. E tem 2 trechos, então, que eu queria ler. Eu li o livro pelo Kindle. E eu li tão rápido seu livro que o Kindle me parabenizou porque eu estava quebrando os meus recordes de Kindle. Então, né, ganhei esse elogio lá do Kindle, de tão rápido que eu li, porque é um livro que me causou bastante. Mas os trechos que eu quero falar da solidão da criança é aqui, ó. Está na página 42, esse primeiro. A solidão das crianças me soa imensurável. A altura mesma da sua fragilidade, que seu choro aberto denuncia. E aí, um pouquinho adiante, tem vários trechos, mas eu vou ler só 2, o 45, na página 45. O choro de solidão é o mais parecido ao de uma criança, pois revela uma consciência brutal do desamparo ante o exílio do próprio viver. Órfão, sem eira nem beira. Então, eu achei assim tão incrível, porque eu acho que uma criança é mesmo tão solitária, tão desamparada, e ela também tem que criar para sobreviver a isso, né? Na psicanálise a gente fala que ela cria sua fantasia fundamental, né? Então, João, eu quero dizer assim que seu livro é maravilhoso, você é de uma valentia. Eu te acho valente, essa é a palavra. Diante desse livro, eu te acho muito valente. Tem um texto do Quiné belíssimo que se chama Lá e Usar, que é alguma coisa como gastar o pai, ele fazendo uma referência ao pai do Édipo, né? Que a gente tem que gastar o pai, que a gente tem que dar conta de ver os crimes do pai. Então, você faz isso de uma maneira, né? E na sua fala agora, eu te acho valente também, porque diante de cada tropeço que a vida te colocou, e não foram poucos, e ainda não são, você cria. Então, isso é só para os valentes, eu acho, né? E a última coisa que eu queria falar é que se no seu livro mostra muito claramente assim uma ausência do pai, você fala isso, né, de uma ausência do pai. Teve outra coisa que me emocionou muito sobre pais, que foi um filme que ficou famoso, assim, que um monte de gente assistiu, que se chama, eu acho que Milagre da Cela 7. Milagre, me corrijam, se eu acho que se chama isso, tem na Netflix. E lá é um pai falho também. Mas isso mesmo, pai, Priscila, é esse nome isso, mesmo. né? Mas é um pai muito presente. E quando eu terminei o livro, e eu chorei horrores. Desculpa, quando eu terminei o filme, eu chorei horrores assistindo esse filme. Eu disse para uma amiga, para a Fran, inclusive, e aí ela assistiu também, porque ela já queria assistir, daí acabou assistindo, e aí ela disse, o que é um pai? Você consegue entender por que você ficou tão comovida? E eu não consegui dizer assim, né? Por que eu fiquei tão comovida? Mas também é um pai que falha, mas um pai muito presente, né? Apesar de faltoso, né? Então, era isso, João. Assim, muitíssimo obrigada, tá? Muitíssimo obrigado por esse momento que para mim está sendo assim epifânico,
tá? Muito obrigada, era isso. Eu fico muito feliz de ouvir isso, mas, Priscila, eu não me sinto valente nem um pouquinho, viu? Pelo contrário, eu acho que é uma questão de sobrevivência, eu não tenho outra maneira de sobreviver, não é? Então, eu não acho agradável correr todos esses riscos, mas eu não tenho muita escolha. E não é assim uma escolha perante o mundo, é perante mim mesmo. Se tem alguma coisa que eu talvez admire em mim, é uma tentativa insistente, teimosíssima de ser fiel a mim mesmo. Agora, fiel a quem? Eu me olho no espelho, eu me vejo? Não tenho a menor ideia, quer dizer, eu acredito que a gente passa a vida toda correndo atrás de decifrar quem nós somos, quem cada um e cada uma é. Então, ser fiel a si mesmo também é um enorme risco, porque implica você se descobrir. Agora, é legal porque o processo é esse, de fato, é se descobrir. E é uma delícia você, em termos, você se descobrir frágil e aceitar isso, e ser obrigado a aceitar isso. Não é? Tem a sua compensação, tem o seu consolo. Não que isso te deixe tranquilo, eu acho que essa tranquilidade eu não quero, não considero isso tranquilidade, mas é uma falta de outra opção para quem, enfim, pretende ter um mergulho, como é o meu caso, para poder sobreviver. E talvez o fato de eu ser um escritor me empurra para essa situação, esse papel. Eu tenho aqui no meu acervo N pastas de projetos iniciados que estão em processo, e recortes e anotações. Eu passo a vida fazendo isso. Não é? Então, é mais ou menos como se eu estivesse o tempo todo dialogando com outro eu, que é o eu escritor, que eu tenho dentro de mim. E isso eu acho que é a minha sorte, porque isso me abre a possibilidade de um diálogo comigo. Né? João, você uma vez me disse que não gosta do Lacan, que o Lacan te causa incômodos viscerais, mas o que você está dizendo aí é tão lacaniano, assim, isso do outro, né? E também quando você diz, né, disso que a gente publica, Lacan dizia assim que é publicar, é jogar para o lixo, né? Conta aí para a galera como que é a tua relação com Lacan, sim, só para o pessoal entender. Você não falou direito. Eu não tenho raiva do Lacan. Eu tenho, talvez, o que se possa chamar de raiva do Lacan é porque ele fala, ele dá nó na cabeça da gente, não é? Você me ajudou num texto dele lá. É um louco. Eu não consigo acompanhar esse cara, não é? Já consigo acompanhar o Freud, o que foi uma grande conquista. Já o Freud me deixa de cabelo em pé. Eu terminei de ler O Mal-Estar na Cultura e a Slone mencionou no começo: o Freud, cadê a solução? Cadê uma luz no fim do túnel? Não é? E é claro que não são livros de autoajuda. Essa que é a merda. E, no fundo, eu sei muito bem que eu não gosto de livro de autoajuda. São autores que, na verdade, te cutucam, que te instigam. Então, quando eu via a minha amiga lutando, se digladiando com a outra, não é? Cada uma falando um lacanês mais incompreensível do que a outra, na verdade, o que acontecia ali é que me instigava profundamente. O que essas duas doidas estão querendo dizer? Não é? Eu acho que existem personagens que fazem algumas descobertas que são muito úteis para a gente, não é? Porque a gente acaba compreendendo através deles e delas, não é? Então, Lacan talvez seja um desses personagens, mas eu tenho muita dificuldade. O que eu consigo entender do Lacan, eu amo de paixão.
quando eu consigo entender, porque aí eu percebo que eu fiz uma imensa descoberta. Mas as minhas descobertas são bem mais simples. São ir até um monsenhor para ouvir dele a ideia do mistério, ou ir falar com uma senhora de 80 anos sobre o meu pai e ela me dizer que eu não tenho direito de impedir que meu pai se mate e eu levo uma paulada na cabeça ante aquilo que mudou o meu conceito, não é, de morte e de vida, que me obrigou a fazer perguntas sobre a vida e sobre a morte, não é? Então, esses personagens que obrigam a gente a fazer perguntas, eles são cruciais. Aliás, eu espero que, em alguma medida, eu seja um deles, que obrigue a fazer perguntas, porque eu não tenho muitas respostas, francamente. O que me angustia. João, eu fiquei muito feliz agora, porque eu sou professora e eu sempre digo para os meus alunos, digo, olha, o importante não são as respostas, o importante são as perguntas. Então, agora até vou usar, vou dizer, olha, tem alguém aí que concorda comigo e não é qualquer um, é o João. Ticiane, no meu livro Ana em Veneza, na boca da Ana, é uma negra escravizada que viveu na Europa durante 30 anos. No meu romance, é um personagem real, mas não é exatamente a história dela assim, né? Ela há um momento em que ela diz: o importante não é fazer as perguntas certas, não é dar as respostas certas, é fazer as perguntas certas. E é muito difícil fazer as perguntas certas. É verdade, João. O momento exato para fazer aquela pergunta, não é? Fazer as perguntas não é tão simples quanto parece, né? Vou passar a palavra agora para o Jonei. Desculpa, não sei se é exatamente assim que diz seu nome, mas fique à vontade para perguntar para o João. Geu. Boa noite, João. Boa noite a todas, a todos, a todes. Estou muito emocionado. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos oferecendo. João, eu não sei como te agradecer por Pai, toda a sua obra. Bom, vamos lá, porque eu acho que deve ter mais gente aí querendo perguntar. Onde você é de BH, né? Hã? Você é de BH, né? Eu sou de Belo Horizonte, isso. Também sou, te conheço. Acho que nós já trombamos por aí, sim. Nos exercitando, né? Isso, exatamente. Desculpa, faço sua pergunta. Imagina. João, eu estou às voltas com pai, e aí eu trabalho aqui, estou vendo a representação do gay, estou discutindo a questão do processo de autoficção, autobiográfico, e também esse árduo desafio da psicanálise, né? Eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, eu sou amante da literatura, então, assim, para mim é um grande desafio. E o que me chama muita atenção no Pai é a questão do exílio, né? Então, enquanto eu, leitor gay, lendo o texto de um autor que assumidamente se diz, né, se autoassume gay, e aí nessa relação do filho gay com o pai heteronormativo, dentro de uma cultura heteronormativa, ele, na página 207, em Exílio e Enrustimento, você começa: meu pai me proporcionou a primeira experiência de exílio. E ao longo do livro, essa temática do exílio ela vem, né? A cidade como a sua própria casa como exílio, a cidade como um local de exílio. Depois, o seu país, você se sente exilado no país. Aí tem um grande exílio, um momento que você vai para fora. Enfim, João, fala para nós, por favor, a respeito da sua relação com o exílio. O que é? Quem é João Silvério Trevisan nesse exílio? E o que é esse exílio para você? Obrigado. Bom, eu não gostaria que você estivesse na minha pele como exilado, porque o meu sentimento de exílio é extremamente grande, extremamente profundo. E por um lado, eu aprendi a perceber, a apalpar esse sentimento, e por outro lado, quanto mais eu apalpo, maior é a sensação de exílio que eu tenho, né? Não creio que seja uma
não é uma situação absolutamente agradável, essa sensação, que provavelmente começou na minha infância e provavelmente tem muito a ver com o fato de ser homossexual. Não é? Assim como negros e negras vivenciam a questão do racismo como uma forma de exílio e de diáspora, eu me sinto muito próximo dessa sensação, por motivos outros e por caminhos outros. Mas eu acho que é muito parecido. Negros e negras carregam numa sociedade racista, carregam o sentimento de exílio. E eu sinto essa questão enquanto homossexual e senti a vida toda e sei que isso acontece desde a minha infância, quando eu nem sabia que eu era homossexual. Mas me é muito importante saber que aquilo que eu amo ser, aquilo que eu amo amar, o meu desejo, não é? Também é um desejo que me coloca nesse espaço de exílio. E por que eu não tenho receio de apalpar isso? Porque isso me deu muitas vantagens. Alguém que olha o mundo a partir do ponto de vista do exílio, ou sob a ótica do exílio, tem a possibilidade de escrever um livro como Pai Pai. Basicamente, eu estou resumindo para deixar claro, ou tentar deixar claro, como é que eu me dou bem, acabo me dando bem com essa sensação de exílio, porque eu sei das vantagens que o exílio me deu. Quando eu mencionei a vocês o abandono que eu sofri, eu cheguei num determinado ponto, depois de muitos anos de dor intensa, a poder agradecer que aquilo tivesse acontecido. Por quê? Porque eu jamais teria descoberto um monte de coisas, mas um bocado eu amadureci profundamente através dessa situação, que foi uma situação de exílio, dentro do próprio amor que eu buscava. Eu achava que fosse o grande amor da minha vida, não é? E que eu fosse um privilegiado. E eu estava vivendo uma situação de exílio. Não é? A minha revelia. Isso me foi revelado depois do fato ter acontecido. Então, eu acho que aí está embutido também alguma coisa semelhante à descoberta da morte, do mistério da morte. Não é? Estar em vida, eu acho que tem alguma coisa a ver com estar permanentemente num exílio, porque, primeiro, nós estamos correndo atrás de nós mesmos e nós mesmas. Segundo, nós estamos correndo atrás de uma vida que a cada dia se apresenta de uma forma diferente do que ela era ontem. E, além de que, essa vida eu não sei o que ela vai me apresentar daqui a 2 dias, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. O que eu sei é que, no final, está à minha espera o meu fim, não é? Então, retroativamente, eu me sinto vivendo a vida como um exílio. É como o Freud, quando fala da pulsão de morte, do instinto de morte, ele menciona muito isso. Não é, Zulani, que a gente conversou bastante sobre isso. É um pouco a sensação de que a minha verdade está acontecendo naquele momento em que eu acabo, porque toda a minha vida vai ser relida a partir desse fim. Não apenas porque muita coisa vai se iluminar, mas porque, a partir daí, vem um monte de gente para tentar me interpretar, ou tentar interpretar aquilo que eu não consegui interpretar. E quando eu digo um monte de gente, não é porque eu fiquei famoso, não. Não é porque eu estou supondo essa fama que eu nunca tive. É porque, no meu entorno, as pessoas que me amaram, não é? As pessoas que me amam vão ser obrigadas a interpretar aquilo que eu fui. O que é que eu signifiquei na vida delas? O que é que eu deixei para elas? E o que é que elas foram para mim? Então, há uma continuidade que me parece inevitável nessa condição de exílio. Eu não sei se eu estou me explicando bem, mas, Jonei, eu acho que a sensação de exílio é muito dolorosa,
mas ela tem um lado extremamente gratificante. E eu não tenho medo de dizer que uma coisa dolorosa é gratificante, porque viver é muito doloroso e é extraordinariamente gratificante. Muito obrigado, João, foi perfeito, é isso aí. Aliás, é sempre bom te escutar. Geu, valeu te reencontrar aí, irmão. Obrigado. Saudações de Belo Horizonte, João. Venha conversar com a gente. Priscila, temos um recado para o João? João, eu não sei se você está conseguindo ler o chat, mas Não. o Donald, que eu acho que é seu amigo, não é? Ele tá dizendo, ele tá se desculpando porque ele teve que sair, mas está muito feliz por ter feito parte, né? De hoje, está aguardando ansiosamente a tradução do livro para o inglês, e quem ajudou ele hoje foi o Flávio, né? Que foi solidário com a tradução hoje. Então, ele está desejando tudo de melhor. Obrigado. Donald é um amigo recente. E o livro que ele está falando da tradução não é o Pai Pai, é o meu primeiro romance, O Nome do Desejo, que deve sair no final do ano nos Estados Unidos. Viu, Toninho? É novidade isso. Muito obrigada, Priscila. João, olha, tem várias manifestações de carinho para você aqui no chat, perguntas. Vou tentar ler algumas. Tem o Geodismar, que está dizendo: cada dia mais fã, admirador e agora amigo desse ser humano fantástico. A Rose está dizendo: que lindo, são experiências sem garantias. Tem aqui a Antônia dizendo: muito bonito. O Samuel disse uma coisa que eu achei ótima. Ele escreveu assim: Senhor Trevisan, muito obrigado. Fascinante. Seu testemunho, sua melancolia, sua ferida jamais cicatrizada, o abandono da pergunta, o chute. Me fizeram economizar os 280 anos de análise. Adorei. Olha, você faça o seguinte: como é o nome dele? Samuel. Samuel Ricardo. Samuel, me mande 10% do que você deixou de gastar nos 280 anos de análise, vai me ajudar muitíssimo a escrever um próximo livro. Fica a dica, hashtag fica a dica, hein? Tem a Cristina também dizendo: muito obrigada. Tem os seus livros, agradeço a você pelo impacto da leitura e a transformação sofrida por sua literatura. Minha gratidão. A Francina dizendo que está encantada, a Miriam dizendo que é maravilhoso, Olga também, Sandra, enfim, são muitos os elogios, João. Temos também perguntas. Eu quero assim pedir desculpa para as pessoas, eu não vou conseguir passar todas as perguntas para o João, não vou conseguir dar fala para todo mundo, infelizmente, né? O nosso tempo é curto. Eu vou aqui tentar fazer as perguntas que são possíveis. Tem uma pergunta do Daniel, João, ele está dizendo assim: frequentemente suas obras passam pela linguagem cinematográfica. Pai Pai delineia essa linguagem de algum modo? Eu não tenho certeza, mas o que eu tenho certeza é que há um diálogo muito intenso com o cinema no Pai Pai, tanto quanto em outras obras. O Seis Balas, um Buraco Só, que eu mencionei há pouco, por exemplo, o Seis Balas tem inúmeros momentos em que eu dialogo com filmes e que trabalho com os filmes dentro no contexto dessa abordagem da crise do masculino. Eu devo muito ao cinema. Eu devo muitíssimo. E fica muito claro no Pai Pai, por exemplo, a partir da presença do filme do John Ford, não é? Como Era Verde o Meu Vale, que eu cito aquele momento epifânico da minha infância, em que eu, no cineminha de Ribeirão Bonito, comendo aquela pipoca lambuzada, eu derrubo o saquinho de pipoca quando eu vejo na tela um garoto que está apanhando do seu professor e que desmaia de tanto apanhar. E aí é que vem a revelação epifânica. Então, eu não sou o único que apanha sem saber. Quem apanha pode até estar presente num filme. E aí aquilo acontece uma grande revelação, é de fato uma epifania através da dor.
não é da compreensão da dor. E esse momento me foi proporcionado quando eu tinha entre 8 e 9 anos de idade, num filme do John Ford, um diretor que eu amo de paixão até hoje, e cuja obra eu fui descobrindo depois. Não é? João, esse Ford foi... Inclusive, tem uma passagem que eu tinha destacado aqui no livro, que é naquela cena que você conta do seu colega de seminário, que você tinha uma disputa com ele intelectual, e que ele tinha um QI muito alto, mas você chama de inteligência emocional, essa sensibilidade artística e tal. E aí ele fica puto, porque você entende um filme difícil, que é do Ford, né? E aí ele fica te cutucando. Então, ó, o carro Ford é uma porcaria, tem gente que gosta e tal. E aí você pega a banana e esfrega no nariz dele até arrancar sangue, né? E daí você diz que depois disso, ele vira seu melhor amigo, né? E eu fiquei pensando porque tem uma outra cena que você menciona, que o Cláudio se ergue contra o seu pai no momento em que ele está agredindo a mãe. E você diz assim, ele teve coragem de fazer uma coisa que talvez eu, como filho mais velho, nunca tive. Eu fiquei com a impressão de que nessa cena da banana, você se ergue aí e reconhece a tua agressividade, e é um momento em que daí o outro passa a te respeitar. Inclusive o reitor, não sei se era reitor lá, o padre que mandava lá na porra toda, ele te olha com um brilho de admiração, né? E eu fiquei pensando, será que é isso? Assim, então, será que se você tivesse se levantado contra esse pai e dado uns murros nele, uma coisa assim, será que teria esse efeito? Porque parece uma coisa retroativa, assim, né? Quando você conta essa história da banana, entendendo que precisava da agressividade para ser ali, de alguma forma, reconhecido e respeitado, eu fiquei bem... É uma cena que eu acho ótima, assim, isso da... Imaginar você, menino, esfregando uma banana na cara do sujeito até tirar sangue, assim. Super tímido que eu era, né? Foi realmente um grande avanço, eu acho, na minha conquista, enfim, do meu eu, da minha personalidade, não é? Quando eu abracei a minha agressividade, que eu era incapaz disso, por isso eu era tão tímido, não é? Sim. Sloane, também estão perguntando aqui no chat o nome do texto da Zilda que você citou. Se você puder colocar no chat aqui e responder aí para as pessoas. Tá ligado meu microfone? Tá, né? Tá sim, pode responder. A Família Está Viva. É um texto da Zilda que ela mandou para a gente, né? Então, eu não sei se ele está publicado em algum lugar. A Família Está Viva. Eu não me lembro agora quem foi que perguntou, gente, mas perguntaram no chat. Está publicado nesse livro aqui, ó, Criança, Objeto ou Sujeito, da Rede de Pesquisa Psicanálise e Infância do Fórum de São Paulo. Tem nesse. Eu, se não me engano, na Estilos também. Tem. Na Estilos, está publicado também. Eu não sei se é a mesma versão. A Zilda disse que é um trabalho, assim, um work in progress, que ela vai... mas está na Estilos, né? Que é Família Inconsciente no 1 ou no 2, não lembro o número. Obrigada, gente. João, infelizmente o nosso horário está vencendo e eu não posso terminar esse Literanálise sem te fazer uma pergunta que eu acho que vai fugir um pouco a questão do livro, da sua escrita, mas eu acho que hoje ela é uma pergunta muito necessária. Eu estou muito causada hoje, João, por essas 500 mil mortes, por essas manifestações Brasil afora, e eu acho que você é um grande símbolo de resistência para nós, né? Dentro da literatura brasileira, mas também por todo o seu posicionamento como cidadão, como sujeito, enfim. Eu queria te perguntar, João, nesse momento de trevas que nós vivemos no Brasil, nesse momento em que a democracia está claramente ameaçada, você que viveu uma ditadura, você que passou por tudo isso, o que você diz para nós, João? É possível ter esperança, João? Como ter esperança? O que você diz para nós? Olha, tudo que eu posso dizer é que Bolsonaro está nos dando de presente um Brasil real. E isso a gente não pode deixar de abraçar. Eu acho que através de uma... Eu nem sei se a palavra dor, como dizia o Antonin Artaud, como é que eu posso expressar a minha dor dizendo estou sofrendo? Então, eu não sei se a palavra dor consegue
transmitir com exatidão aquilo que nós estamos vivendo no Brasil nesses últimos quase 3 anos. Mas eu acho que nós estamos recebendo de presente alguma coisa que a gente não queria ver de jeito nenhum. E é inestimável esse presente. Eu digo isso para mim mesmo, desde as palestras que eu fazia pelo Brasil afora, quando o Bolsonaro, logo que ele foi eleito, não é? Eu dizia exatamente isso. Nós vamos entrar num período terrível, com certeza, mas nós vamos entrar num período em que o Brasil nos vai ser dado de presente. Eu acho que psicanalistas conseguem provavelmente entender melhor do que ninguém o que eu estou querendo dizer. Não adianta fazer de conta que o Brasil é a nossa bolha. O que aconteceu foi que a nossa bolha furou e nós estamos diante de uma grande desilusão. Nós estamos vivendo o futuro de uma ilusão. Vocês sabem a quem estou me referindo, não é? E a nossa ilusão era alguma coisa muito... Era realmente muito artificial, tão artificial que nós nem nos dávamos conta dessa artificialidade. Então, Ticiane, tudo o que eu posso dizer, e eu digo para mim mesmo, eu encontro a minha força na compreensão de que estou conhecendo a minha realidade melhor do que 3 anos atrás. Não é? Eu terminei a nova versão do meu livro Devassos no Paraíso fazendo um diálogo com um filósofo francês, cujo nome me escapa no momento, eu já estou bem cansadinho, e pelo tema vocês logo vão perceber, Georges, alguma coisa, o nome dele. Ele trabalha uma ideia do Pier Paolo Pasolini, o poeta e cineasta italiano, sobre os vagalumes, não é? O Pasolini tem um texto profético sobre a morte dos vagalumes na Itália por conta dos agrotóxicos, que ele já percebia que alguma coisa muito feia estava vindo nessa fase galopante do capitalismo contemporâneo. E esse filósofo menciona os vagalumes como uma metáfora do desejo. E eu termino meu livro dialogando com o livrinho dele, que faz referência aos vagalumes, e eu digo, a grande vantagem dos vagalumes, a maneira como os vagalumes podem resistir, é que eles brilham quanto mais escuro estiver no seu entorno. É como se nós tirássemos a nossa luz dessa escuridão. Isso, para mim, não é poesia barata. Eu acho que é uma grande metáfora da nossa existência. Não é? Eu acho que existir é alguma coisa cheia de escuridão. Não é? A gente tropeça com escuridão quando menos espera. E é esse tropeço com a escuridão que nos revela que a vida está sendo mais verdadeira do que antes da escuridão. Então, eu tenho a impressão que o diálogo com a escuridão é um diálogo com a vida. A nossa esperança está sendo alimentada na descoberta daquilo que é cada dia mais verdadeiro, ou seja, daquela verdade que nós vamos descobrindo como se fosse uma cebola que a gente vai descascando e que não tem fim. Então, eu acredito que esses períodos eu adoro pensar daqui a 1 ano e meio, por exemplo, onde estará o Bolsonaro. Não é? Isso, para mim, é uma delícia, porque eu trabalho com o imaginário e eu imagino as coisas mais deliciosas do mundo. Perfeito, João, que delícia te ouvir. Imaginar isso, é o mínimo que a gente pode fazer, não é? Imaginar alguma coisa que esse cara certamente... eu tenho um capítulo inteirinho sobre ele na nova versão, na nova edição
do Seis Balas num Buraco Só. E é espantoso quando você junta tudo, é um monstro. Nós estamos tendo à frente do Brasil um monstro. E esse monstro ele vai ser julgado, não apenas pela história, ele vai ser julgado mais cedo do que ele pensa. E não estou fazendo nenhum tipo de previsão babaca. Eu estou... Jair Bolsonaro, para mim, é um cara que é movido à pulsão de morte, no sentido mais legítimo do conceito de pulsão de morte, inclusive autodestrutivamente. Ele não tem nada fora dessa pulsão de morte. Diga. Não, pode dizer, João. Ele destrói o seu entorno e ele destrói a si próprio. Tem perdão para ele, João? Tem perdão ou não? Já que o livro é sobre perdão. Não. Ele se perdoa, ele é o primeiro que não se perdoa. Eu cito na nova versão uma frase de um estudioso do Hitler que diz que o Hitler precisava das pessoas elogiando e reverenciando, porque ele próprio não acreditava que ele era digno de reverência. Eu digo, a mesma coisa eu falo a respeito do Bolsonaro. A sua fala me lembrou, João, uma fala do Paulo Gustavo, né, que infelizmente perdemos recentemente, que ele disse que rir é resistência, né? Eu acho que continuar, seguir na arte, na literatura, é uma forma de resistência. Então, assim, por isso eu acho muito simbólico você estar aqui conosco hoje, porque eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento aqui, inclusive com a sua presença, com a sua fala, é um momento de resistência. Muito obrigada. Luciane, só para arrematar o que você está dizendo. Eles destroem, nós criamos. Eles destroem, nós criamos. Essa é a nossa grande vantagem. Nós somos capazes de criar. E essa gente não tem a menor condição de criar. Eles precisam ter alguma coisa para destruir. Eles estão sempre diante de algo. É exatamente como o masculino tóxico. Ele só se define diante do feminino, porque ele não tem a menor... Ele se define dizendo, eu não sou feminino. E isso é muito pouco para um gênero inteiro. Acho que caiu um cisco aqui no meu olho também, viu, Slo? Slo, suas considerações finais, por favor. Eu nem sei o que dizer. Eu acho que quando a gente teve a ideia de chamar o João, eu sabia que era o final é isso, assim, todas as vezes que eu escuto o João, é isso, de que a vida, essa dor, tem esses vãos escuros aí, mas que tem a esperança, né? E é muito bom poder ouvir, muito bom poder fazer esse diálogo, assim, que as pessoas tenham a oportunidade também de ouvir um pouco, assim, essa fala tão poética, né? O João faz da vida um fato poético, né? Que é um conceito que ele gosta tanto de usar para dizer que a literatura é isso, né? Fazer do cotidiano ou de qualquer cena ou de qualquer coisa que a gente viva algo de um fato poético. Isso é maravilhoso. E eu não sei nem o que dizer, só agradecer, e o João está para lançar a segunda edição aí do Seis Balas num Buraco Só, né? Então daqui a pouco sai livro novo. Você quer falar um pouquinho disso, João, do lançamento do livro? Se você tem data, alguma coisa? Não, ele deve sair em outubro, eu acredito, e eu fiquei todo o período da quarentena escrevendo o livro, e a quarentena foi ótima nesse ponto de vista, que não é o único, porque foi terrível. Todo mundo está vivendo um momento de intensa saudade de tudo. Tudo que eu ouço as pessoas, saudade de você, saudade de você, saudade. Todo mundo tem saudade. Nós estamos saindo da quarentena com saudade, não é? E eu aproveitei e escrevi. Foi muito difícil mergulhar na merda do masculino tóxico. É pura merda, e é uma merda na qual eu nasci, enquanto gênero masculino. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, depois que você termina o livro, você tem uma sensação indescritível de que você conseguiu tirar alguma coisa do nada, você conseguiu botar em pé alguma coisa. Então, eu acho que me deixa muito gratificado a ideia de que muita gente vai poder fazer uma interlocução com aquilo que eu coloquei no livro, aquilo que eu encontrei, aquilo que eu estou discutindo.
porque é de uma ferocidade sem tamanho. Nós estamos vivendo com o governo Bolsonaro o ápice da crise do masculino. A crise do masculino tóxico se instaurou em Brasília, no Palácio do Planalto. Então, o meu livro tem muito a ver com este momento e eu estou feliz que ele vá sair neste momento, porque eu acho que ele pode iluminar muito, viu, Ticiane? Ele pode trazer muitos elementos, eu acho, para analisar um pouco de como se construiu e como vem se construindo esse processo baseado na violência, na destruição, na mentira que é o governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Não é? Acho que pode ser alguma coisa que ajudará a compreender esse período escuro que a gente está vivendo. João, e eu fico na torcida também para que os seus livros, outros, sejam reeditados, porque realmente está difícil de conseguir seus livros, nem no sebo a gente está conseguindo comprar. Eu andei procurando alguns, queria muito reler Ana em Veneza, não estou conseguindo encontrar. Então, assim, fico muito na torcida que você consiga aí com as editoras a reedição. Acho que a gente está precisando reler seus livros, está desejando isso. Eu também gostaria de reeditar, viu, Ticiane? Espero muitíssimo. Deve sair por uma editora pequena de Minas, aliás, O Sexo da Palavra. Deve sair um livro meu com os meus artigos relacionados com o debate da questão LGBT e das análises que eu faço todas sobre a comunidade LGBT, né, que para mim é alguma coisa muito, muito séria. Eu acho que eu me joguei muito naquilo. Não é? João, olha, são muitas as mensagens no chat, te parabenizando, te agradecendo, com palavras de carinho. Eu quero pedir desculpa às pessoas que eu não vou conseguir ler tudo, algumas perguntas também que eu não consegui fazer, porque o nosso tempo acaba sendo pequeno, né, diante de tanta coisa que a gente queria conversar. Mas eu quero aqui agradecer, João, agradecer a sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu quero agradecer esse momento que você nos proporcionou, assim, que foi um presente realmente. Quero agradecer em nome de todo mundo que participou. Quero agradecer em nome do Fórum do Campo Lacaniano, do Ágora. Agradecer também a Sloane, que né, fez essa mediação aí para a gente poder estar com o João aqui hoje. Olha, João, eu acho que qualquer coisa que eu disser não vai expressar a minha gratidão, viu? De coração, muito obrigado. E saiba, assim, que como uma palavra que a Priscila usou, foi um momento realmente epifânico aqui com você hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês, viu, pelo convite, e obrigado por estarmos aqui juntos e juntas. Muito obrigado mesmo. Você é sempre bem-vindo nos nossos encontros, viu, João? Sempre bem-vindo. Aliás, tem mais que quer se despedir, olha. Olha, tem uma aqui também que acompanhou, ó. Oh, meu Deus! Olá, Belinha! Olha lá, dá um alô. Olha lá, a amiguinha estava aqui acompanhando. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigada, João. Aqui vem o 77 aí, dia 23, e muitos mais anos para você com a literatura aí, para a gente poder estar junto. Muitos anos. Felicidades, João. Eu também quero agradecer, gente. Nós estamos encerrando hoje o nosso ciclo de literanálise desse primeiro semestre de 2021. Né? Tivemos aqui discussões sobre literatura e psicanálise ótimas, né? A Francina falou sobre o Gabo com a gente, 100 anos de solidão. O Marcelo falou sobre Borges, foi uma verdadeira aula. Tivemos um encontro agradabilíssimo, com muito conhecimento, com a Andréia, falando de Dostoiévski, e hoje Sloane e João Silvério, sem comentários, né? Então, foi um semestre, assim, muito agradável, com a presença de vocês, com essas discussões maravilhosas. Quero agradecer muito o apoio dos colegas
colegas do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul. Esse foi um evento que a gente realizou ao longo desse semestre, só com prata, com ouro da casa. Então, quero agradecer muito os colegas que participaram, que apoiaram, que divulgaram. E quero dizer que eu estou organizando aí um próximo ciclo, tá? Para o segundo semestre. Então, a gente vai fazer uma pausa aí, mês de julho Literanálise está em férias, mas a partir de agosto nós voltamos com as nossas discussões de literatura e psicanálise, e aí a gente está organizando um calendário que vai estar disponível no Instagram do fórum, que a gente vai divulgar. Então, a gente espera vocês aqui no próximo semestre com outros autores, outras discussões e outros temas. Tá bom? Um abraço, gente, muito obrigada, que tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana, e gratidão imensa, João e Sloane. Obrigado a vocês, viu? Toninho, Helena, Geu,